dia! Nossa live de quinta-feira. São 9h30. O que aconteceu? Vocês devem estar perguntando assim, Maria Rita, o que aconteceu que hoje você está começando a sua live 9h30? Dois motivos. Primeiro, o local. Hoje está um movimento muito grande aqui no ambiente externo que eu faço a live. E segundo, eu descobri hoje que a minha bateria está viciada. Enquanto eu estava mandando para vocês os posts, lembrando e convidando vocês para o dia de hoje, a bateria simplesmente subiu. Então eu tive que deixá-la carregando um pouquinho para poder fazer a live. Outro detalhe, caso caia a live, se a bateria realmente for para o espaço, né? Eu vou terminar, eu faço em duas partes. Eu termino em casa e posto e vocês veem depois. Vamos então focar no aqui e agora. Esse é o nosso projeto Minutos de Competências. E essa semana e semana passada nós fizemos a Jornada das Emoções. Hoje vamos fechar com chave de ouro na quinta live que fala do amor. Hoje, na hora de divulgar, lembrar vocês, né, algumas pessoas viram e outras não, eu lembrei da metáfora do Denguriu. Você sabe o que é o Denguriu? Denguriu é esse enfeite japonês. Quando ele está fechado, ele fica assim sem graça, ele não chama muita atenção, mas quando ele consegue, quando alguém o manuseia e abre o Denguriu, o que acontece? Ele mostra a sua cor, ele mostra seu potencial, ele mostra toda a alegria das suas cores e principalmente a gente consegue também, juntando dois Dengurius, fazer com que essas cores se misturem. Esse é o Denguriu. E isso nos encanta. E trazendo essa metáfora do Denguriu para emoção, amor, a pessoa também, ela é como um Denguriu. Quando o amor está ausente da sua vida, ela fica mais fechada, ela não chama muita atenção, ela não consegue fazer vínculos, fica mais como se ela estivesse na obscuridade frente ao seu contexto. Ao contrário de quando ela consegue demonstrar, administrar, autorregular o seu amor, ela consegue criar esses vínculos, conviver com outras pessoas de maneira mais colorida, vamos falar assim. Então eu convido vocês agora a trazer esse Denguriu colorido para o nosso aqui e agora. Muito bem, o que é o amor, gente? Nós já tratamos vamos pegar a sigla Marta, né? Medo, alegria, raiva, tristeza, e hoje é o amor. A Marta é para lembrar essas 5 emoções básicas. O que é o amor? É a resposta que nós damos às coisas que nos fazem bem. É o momento da sua vida onde você se conecta com o seu trabalho, se conecta com as pessoas, e isso traz um bem-estar. E se a gente pensar também, o que acontece? O amor não é só uma palavra bonita. Ele pode tanto construir quanto nos aprisionar. Vamos ver aqui algumas armadilhas do amor. O amor pode nos alavancar para o sucesso ou nos afundar. Vamos ver quando é que o amor se transforma em uma armadilha. Quando está em excesso ou quando está na falta. O que acontece quando está em excesso? Qual é a nossa resposta? Dependência emocional, idealização. Eu começo a idealizar, então tudo tá bom, sabe? Aquela pessoa, aquele contexto é ótimo. Às vezes eu estou num trabalho horroroso, mas eu idealizo que aquilo ali é o que eu sempre sonhei. Eu acabo, por amor àquilo que eu idealizei, eu deixo o amor em excesso transformar aquela realidade que não é uma realidade pessoal. Outra coisa é o excesso de ciúmes, né? Então, quando eu tenho excesso, ciúme é normal, né, gente? Eu tenho ciúme das coisas que são minhas, mas um ciúme moderado. O ciúme em excesso é também uma armadilha do amor.
Outra coisa também, o apego exagerado. Tem pessoas que são tão apegadas tanto a coisas materiais, quanto a pessoas, quanto a situações, ao passado, que esquece de viver o presente. E a falta, ao contrário, a falta desse amor na nossa vida faz com que a gente fique muito frio, com que a gente não tenha empatia, com que a gente se isole e evite até a criação de vínculos. E o vínculo é muito bom para nosso bem-estar, né? Gente, o que acontece com o nosso organismo, quando a gente consegue fazer com que o amor entre na nossa vida? A gente libera 3 hormônios, o nosso cérebro libera 3 hormônios. A oxitocina, que é responsável por quê, gente? Criação de vínculo, empatia, ela que nos faz demonstrar isso. E o celular tocando, peraí, deixa eu colocar um recusar aqui, porque eu esqueci de desligar. Outro hormônio é a dopamina. A dopamina é responsável também, estimula a nossa motivação, o nosso prazer. E a serotonina é que nos faz ter bom humor e bem-estar. Isso tudo, gente, quando está presente, o que acontece? Ele impulsiona comportamentos de empatia, de cuidado com o outro, de cuidado com a gente mesmo. Eu vou dar um exemplo do amor presente, que aconteceu inclusive comigo, nas empresas, no ambiente organizacional. Quando você tem um projeto que você criou, você apresentou, ele foi aprovado e as pessoas estão valorizando, estão te dando feedback, está correndo tudo bem, os resultados estão bons, você cria um amor por aquele contexto, aquele projeto que te faz se sentir muito bem. Eu tive 3 grandes projetos que eu posso falar assim, que eu amava fazer. Um deles ainda estava ligado a uma empresa, que foi o Prossiga, foi na década de 90, finalzinho de 80 e 90, foram 4 anos de projeto. O que aconteceu? 2 gerações de profissionais estavam convivendo há pouco tempo dentro da organização. Então foi solicitado assim, alguma coisa que fizesse com que o relacionamento entre a turma nova, de 20 e poucos anos, e a turma de 50 a mais se desse bem. E os 50 a mais eram todos líderes. Aí eu sugeri um projeto que chamava Prossiga, que era fazer com que essas 2 gerações se encontrassem, mas dar um conteúdo de liderança. Por quê? Esses novos um dia iam ocupar o papel desses líderes que iam se aposentar. Esse projeto, gente, correu, nessa época eu morava em Belo Horizonte, correu Minas Gerais todo. Olha, eu ficava tão motivada, a gente ia em dupla, que a gente viajava 8 horas por dia naqueles carros, era uma empresa estadual, naqueles carros nada confortáveis. A gente ficava em hotéis, nos hospedávamos em hotéis nada confortáveis, comíamos comidas que não eram aquelas que a gente estava acostumada a comer. Só que era tão gratificante, a gente tinha tanto amor, que o que aconteceu? Além da gente contagiar outras pessoas também, aí todo mundo queria fazer o Prossiga. Quem não fez, todo mundo queria ir em dupla para o Prossiga. O que aconteceu? A gente começou a gostar desse processo, ter muita gratidão pelos resultados, por todo o contexto. A gente via um propósito. No meu caso, por exemplo, a minha segurança aumentou muito como coordenadora de projeto também, que eu criava o projeto, coordenava e treinava as pessoas e também executava quando dava. Meu bom humor melhorava muito nesses 4 anos, porque quando você está feliz, com amor e à sua volta, seu bom humor também fica legal. Então esse foi um momento. Um outro momento também que eu tive muito amor pelo que eu fazia foi um projeto que eu era contratada pelo Sebrae, que chamava Ideal. A gente viajou esse Brasil inteiro, é um projeto de 12 módulos, eu ajudei a construir a parte metodológica, eu dava o primeiro e o último módulo. Gente, a gente também viajava, era um dia em cada cidade. E assim, cidades que às vezes não tinha nem hotel direito. Eu já me hospedei, por exemplo, numa cadeia. Eles fizeram na cidade, não tinha muita infraestrutura, então eles prepararam lá, dentro da cadeia, não fiquei presa não, tá, gente?
um local que era igualzinho um quarto de hotel, com tudo direitinho, mas o ambiente, o espaço era na cadeia. E a gente achava maravilhoso. E viajava também, às vezes ia lá para o interior do norte do país, íamos de avião até a capital, depois pegávamos aqueles aviões que só vai o piloto, você e mais um. Era tudo uma aventura, mas era muito bom. E hoje, hoje que eu falo assim, nos anos 2000, tem um projeto que me faz, eu tenho um amor muito grande por ele, que é a Escola MRG de Coaching por Competências, que foi fundada em 2014. Isso aí me motiva, me faz ter bom humor, ter esperança, que são sentimentos gerados pelo amor, não é isso? Dei aí alguns exemplos do ambiente organizacional. Bom dia quem está chegando, Érica, Murilo, Wilson. Então, a gente terminou aqui alguns exemplos e eu queria falar com vocês assim, o amor vem. Como é que eu autorregulo, como é que eu administro esse amor? Primeiro, você precisa saber dizer não. Ter o amor próprio, não se prejudicar em função da... Você gosta tanto que tudo que vem você aceita. Então essa autorregulação, ela é muito importante também. E outro detalhe é você não deixar de se cuidar. Gente, aqui é ao vivo, viu? É assim mesmo. De vez em quando, igual eu falei, passa uma procissão, um avião, agora é um carro que está com alarme, como é que chama? Disparado. Eu estou no ambiente aqui ao ar livre. E então essa autorregulação da emoção do amor, ela envolve você saber dizer não deixar o excesso de amor e aceitando tudo, e também você cuidar de si, cuidar do outro, não se descuidar em função de um contexto onde você está muito envolvido. Gente, eu falei também nas outras lives, nas 4 anteriores, que amor é uma coisa no corpo, né? A reação, é o que você demonstra quando essa emoção surge. E o sentimento, ele é mais pensado, é uma coisa que passa mais pela mente. Eu listei aqui 10 sentimentos que são gerados pelo amor. Imagina você ter no seu cotidiano esses 10 sentimentos aparecendo na maior parte do tempo. Por exemplo, você só consegue dar afeto e receber afeto se você estiver num ambiente com amor. Você só consegue demonstrar ternura ou perceber ternura nas pessoas à sua volta quando você também estiver impregnado aí pela emoção do amor. A compreensão, gente, compreender o outro, compreender uma situação difícil, é também um sentimento gerado pelo amor. Você ser generoso, você cuidar do bem-estar do outro, também só acontece quando você consegue cuidar do seu próprio bem-estar. E essa é uma das consequências do amor. Admirar o outro e admirar a você também. Olha só, os melhores relacionamentos, os que dão mais certo, são aqueles onde a pessoa admira o outro. É muito difícil, às vezes, para o ser humano que não tem o amor na sua vida, admirar e se auto-admirar também. Outro sentimento é a cumplicidade, sabe? Você está ali, você é cúmplice das pessoas que estão ali naquele seu entorno, naquele seu contexto. Outro sentimento é o sentimento de acolhimento, você receber o outro, receber a dor do outro, receber a alegria do outro. Tem pessoas que se incomodam com os sentimentos do outro, sabe? Se o outro está triste, você fala, mas por que uma coisa tão pequena? Se o outro está alegre, te incomoda. Nossa, parece passarinho verde. A gente tem até esse termo, né? De quando o outro está muito contente e demonstrando as suas emoções, a gente fala que ele está viu o passarinho verde. O respeito pelo outro, o autorrespeito também, e principalmente o amor próprio. Isso tudo, gente, todos esses sentimentos que são transformados em comportamentos amorosos, eles nos motivam, nos movem para a ação. E o que a gente precisa hoje para viver bem?
motivos para ação. Então eu estou fechando mais rápido em função da bateria. Quem está chegando aí está sabendo disso. Minha bateria está viciada, gente. Ela, de uma hora para outra, ela pluf, some. Eu queria ressaltar algumas coisas importantes. Por exemplo, a diferença entre administrar e regular. Administrar tem a ver com escolher, identificar e agir. Então você, frente a um contexto que você precisa escolher alguma coisa, se o amor está presente, você consegue administrar aquela sua decisão. E regular é você ajustar a intensidade da sua ação, ou mais ou menos. Tem gente que tem uma ação desproporcional àquele momento. O amor, gente, ele precisa de direção. Porque se ele está em excesso, ele faz mal. Se ele está ausente, ele faz mal. Então é preciso que a gente saiba equilibrar, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, uma ação mais adequada para aquele momento. Eu vou dar um desafio para vocês, para essa autorregulação e administração do amor. Tem um desafio que é diário. Diariamente você precisa se perguntar: onde é que eu estou me excedendo nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, em função do amor, ausência, excesso ou presença do amor? E onde eu estou me omitindo? Em que momentos assim eu tenho comportamentos que demonstram que o amor não está presente ali? E um outro desafio, esse é mais legal, é você escolher por dia. Esse é difícil, viu, gente? Porque para criticar a gente tem uma boca aberta desse tamanho, mas para elogiar é difícil. Você vai escolher uma pessoa, pode ser do seu ambiente familiar, do ambiente profissional, um conhecido, um vizinho, o porteiro do seu prédio, o síndico. Cada dia você escolhe uma pessoa e você vai interagir com essa pessoa fazendo o quê? Ou um elogio, ou você dá um apoio, um apoio que você veja que a pessoa está precisando. Por exemplo, você está chegando no seu prédio, está vendo a vizinha cheia de sacolas, por que não chegar? Deixa eu te ajudar, sabe? Abrir uma porta para a pessoa entrar, mostrar que o outro é importante para você. Fazer uma escuta genuína, realmente aquela presença, está presente. Um cuidado simples, cada dia uma pessoa. Isso vai acontecer o quê? Seu cérebro, ele vai começar, porque o cérebro é burro, sabe, gente? Ele faz tudo que ele vai buscar um padrão de coisas que a gente já fez. Então, se você faz isso todo dia, na hora que você precisar de uma grande ação amorosa, seu cérebro já vai ser uma coisa mais natural, ele já está acostumado no seu dia a dia. Tudo isso que você vai fazer vai fortalecer seus vínculos e treinar o seu cérebro para você demonstrar o seu amor com intenção e não, sabe, naquela coisa intuitiva. E aí eu penso agora, peço que você pense, como você tem hoje em dia demonstrado e aceitado e acolhido o amor na sua vida. Muito bem, minha gente. Fechamos aqui, ó, a bateria está quase, está no finalzinho. Fechamos aqui a nossa reflexão sobre a emoção do amor. E eu sempre ressaltando a vocês que nós temos alguns eventos. Nós temos agora 2 eventos que vão tratar desse tema, emoções básicas, através de um inventário que é chamado Emociograma. Um dos eventos, na realidade, é um combo. O que eu fiz? Foi por sugestão de um cliente, eu estou com 3 e-books que tratam do tema seleção por competências. As pessoas adquirem os 3 e-books e depois elas têm uma mentoria comigo. E ficou bem mais em conta o valor do que o workshop ou do que de um curso. E nessa mentoria, nesses 3 e-books, vocês vão ter uma ferramenta que chama Emociograma, que trabalha as 5 emoções básicas. E outra é a formação. Lembra que eu falei de um projeto que eu tenho muito amor, gosto muito?
nós vamos fazer agora uma formação internacional em coaching executivo por competências. Vai ser uma turma em Angola, outra turma em Portugal. Claro que os brasileiros vão poder participar. Qualquer informação a mais, gente, entre em contato comigo, tá? Meu WhatsApp é DDD 31, para quem estiver fora, porque tem muita gente de fora que assiste, aquele código internacional é o mais 55 31 99221 0378. Tá todo mundo acenando, tô adorando. Gente, então a gente fechou hoje o nosso ciclo da Jornada das Emoções. Falamos sobre a Marta, medo, alegria, raiva, tristeza e amor. E agora tem alguns desafios pequenos e simples para vocês fazerem no dia a dia. Acabaram as lives? Não. Sábado tem mais. Eu vou pedir que vocês me mandem sugestões. O Murilo tem me mandado muitas ideias para trabalhar. Ele vê um vídeo bacana, ele me manda, sabe? Tem um grupo de WhatsApp também de alunos da escola que tem me mandado algumas sugestões. Então eu vou ver aquela que vai dar, que faz sentido para mim trazer para vocês, para trazer no sábado, tá? Então, gente, ai que bom, a bateria não acabou. Um abraço para todo mundo, parabéns para vocês que estão acompanhando. Tem aquele brinde, né, para quem viu até aqui, mas pode ver no gravado também, que viu as 5 lives, faz um comentário de cada uma, o que fez sentido para você, me manda um WhatsApp, 31 99221 0378, vocês vão ganhar o e-book Emoções Básicas, tá maravilhoso. Gente, um beijo, até sábado!